Você lembra quando a Ucrânia resolveu que entraria para a OTAN e por causa disso a Rússia declarou guerra contra aquele país lá em 2022? E você lembra que naquele momento havia os analistas que diziam não concordar com a guerra, mas que a Ucrânia não deveria ter feito aquilo, o movimento de entrar para a OTAN, porque sabia do risco que corria. Aquela declaração da Ucrânia de que ia para a OTAN era totalmente desnecessária e só tinha mesmo a capacidade de acirrar ainda mais uma tensão que já existia há anos com a Rússia. Aqui no Brasil, os analistas que criticavam a decisão da Ucrânia e, obviamente, lamentavam a guerra, foram massacrados pelos bolsonaristas, que apoiaram a Ucrânia sem restrições. Não um apoio humanitário, mas sim pela própria guerra. Uma das alegações que os bolsonaristas usavam era que a Ucrânia tinha o direito de defender a sua soberania, o direito de fazer parte da OTAN sem ser atacada pela Rússia. Os analistas que criticavam não estavam dizendo que a Ucrânia não tinha o direito de fazer parte da OTAN, mas que aquele movimento naquele momento poderia ter sido evitado. E a guerra não aconteceria. Pessoas não morreriam, não perderiam suas casas e a paz de viver em seu país. Teve brasileiros que foram participar da guerra, colocaram suas vidas em risco pela soberania da Ucrânia. E dá para acreditar que hoje essas mesmas pessoas que defendiam com fervor a soberania ucraniana estão dizendo que o STF e o governo brasileiro não devem defender a nossa soberania? Você acredita que essas pessoas estão debochando da decisão de Flávio Dino, que limitará a aplicação da Lei Magnitsky aqui no território nacional? Essas pessoas estão dizendo que os bancos utilizam sistemas americanos de informação financeira e que, se eles tiverem que respeitar as leis brasileiras aqui dentro, descumprindo a ordem americana de aplicação da Lei Magnitsky, elas vão parar de operar no Brasil, fechar as portas. E estão dizendo isso com prazer, com amor aos Estados Unidos e com deboche ao Brasil, caçoando da nossa Suprema Corte, das nossas leis e diminuindo o tamanho da nossa Constituição Federal em relação ao poder que os Estados Unidos têm. A Ucrânia podia colocar o seu povo em risco de vida, acabar com o futuro de crianças, mulheres, em nome de sua soberania. Mas, para essa mesma gente que pensava assim, o Brasil não pode nem fazer valer a superioridade de suas próprias leis em território nacional, o que não é nenhuma escolha. Elas até desconsideram o conhecimento legal dos ministros do STF, chegam a rir deles, enquanto dizem que elas sim sabem que a Lei Magnitsky não era mesmo para ser aplicada aqui, apenas nos Estados Unidos. Só que não, a aplicação dela já estava gerando efeitos aqui. Bancos estavam querendo impedir Alexandre de Moraes de ter os seus negócios aqui dentro do Brasil, simplesmente porque são bancos estrangeiros e acham que devem respeitar a decisão americana. Só que o Alexandre de Moraes é um cidadão brasileiro. Então, o simples ato de Flávio Dino foi dizer a elas que não. Se quiserem atuar aqui no Brasil, ter clientes aqui, obter lucros aqui, então as suas operações aqui devem respeitar as nossas leis e decisões judiciais. Lá fora, façam o que quiserem. Aqui dentro, não. Mas os bolsonaristas críticos, meros desentendidos do assunto ou pessoas de má fé, felizmente não se escondem nesses deboches, nessas ideias pequenas sobre o Brasil. Não é necessário ir tão fundo para perceber que o interesse delas não era em 2022 a defesa da soberania, nem a defesa da Ucrânia. O problema para elas é quem está do outro lado dessa briga. No caso da Ucrânia, é a Rússia. E contra a Rússia, essas pessoas subservientes e manipuladas pela balela de supremacia americana acham que tudo deve ser possível. Mesmo sabendo que um país pequeno como a Ucrânia, dependente dos Estados Unidos e da Europa para armamentos, vai com certeza perder para qualquer guerra contra a Rússia. E eu não estou nem defendendo a Rússia, sei das questões geopolíticas que permeiam sua história. Não com profundidade, por isso mesmo nem me atrevo a tomar partido. Não quero nem amar a Rússia e nem odiá-la. Mas os bolsonaristas anti-Rússia, perfeitamente domados pela cultura americana, também não sabem nada sobre a Rússia com profundidade, assim como não devem conhecer a história da Ucrânia. Mas, mesmo assim, defendem a Ucrânia e atacam a Rússia com grande intensidade, ou seja, defendem a guerra. Agora, quando é para dizer que os Estados Unidos estão corretos, mesmo que isso signifique estar contra o Brasil, essas pessoas não hesitam nem um pouquinho. Passam por cima de tudo e com muito prazer. Se os Estados Unidos travassem guerra armamentista contra o Brasil, não tenho dúvidas de que os bolsonaristas estariam do lado dos americanos. Esses brasileiros patriotas, imagine só se eles não fossem. Na verdade, eles torcem por isso. Torcem demais para Eduardo Bolsonaro conseguir um ataque assim ao Brasil.
Porque nesse caso fariam questão de lutar contra o seu próprio povo, atirar e matar seus próprios irmãos nacionais. Se forem da esquerda, então seria ainda mais prazeroso. É esse tipo de amor ao Brasil que Bolsonaro despertou em alguns brasileiros, repleto do sentimento de desprezo e nojo do próprio país. E as manifestações de apoio aos Estados Unidos e contra o Brasil não são nem veladas. Falam escancaradamente nas redes sociais coisas como Viva Lei Magnitsky! Dino vai destruir o Brasil. Dou risada do Brasil fazendo queda de braço com os Estados Unidos. Só quero ver o Brasil sobreviver depois dessa decisão. Isso quando não espalham as malfadadas fake news. As instituições financeiras deixarão o Brasil. Haverá desemprego em massa. As pessoas devem correr para tirar seu dinheiro dos bancos. O ministro do STF não entende nada de leis. Bem, por enquanto, Eduardo Bolsonaro está surfando uma onda, vivendo a ilusão de que está protegido de todas as leis sob as asas do governo americano. Ele acredita todos os dias que só faltam 72 horas para uma coisa nova acontecer. As 72 horas vão passar e ele terá um encontro com a realidade. E aqui no Brasil, até quando os patriotas vão continuar acreditando nestas tais 72 horas?